Hoje eu quero compartilhar uma história com vocês, uma história que eu vivi tem alguns anos atrás e que me marcou muito. Nesses dias eu fiz um vídeo perguntando qual é a sua fonte, né? Onde você busca energia, alegria, força, contentamento, sonhos, né? E você que não me conhece, que está entrando aqui no canal do YouTube, eu perdi minha mãe quando eu tinha 21 para 22 anos. E isso foi muito difícil para mim, como você deve imaginar. Perder alguém que se ama é muito difícil. E quando essa pessoa tem um poder, uma potência muito grande sobre a sua vida, como uma mãe tem na vida de um filho, é mais difícil ainda, né? Porque mãe é acolhimento, mãe é amor, mãe é segurança. Mãe significa tanta coisa, né, na vida de um filho. Colo. E eu lembro que depois que ela faleceu, eu dormia e eu sonhava com ela. E nesses sonhos era muito interessante que eu sonhava eu brigando com ela. E eu falava: por que você me abandonou? Por que você foi embora? Você me deixou numa situação muito difícil, porque eu tô sozinha. E todos os meus sonhos, eu estava brigando com ela. Mas brigando, e ela sempre aparecia no meu sonho calada, né? Quieta. E eu muito chateada. E um dia eu fui conversar com a minha pastora sobre isso. Eu falei: pastora, cara, toda vez que eu sonho com a minha mãe, o sonho sou eu brigando com ela, falando: você me deixou sozinha, como é que você foi embora? Olha a situação que eu tô aqui agora, as dificuldades que eu tô passando, porque eu tô sozinha, pá. E ela virou pra mim e falou assim: sabe por que, Paula, você tá sonhando com a sua mãe desse jeito? Aí eu: não, porque realmente eu não entendia. Ela falou: porque a tua mãe era a tua fonte de segurança. Era nela que você tinha segurança de estar bem, de tudo dar certo, de que nada nunca ia te faltar. Quando ela falou isso, eu parei e pensei, eu falei: caramba, verdade. Ela era a minha fonte. Não só de segurança, gente, mas de tantas outras coisas, né? Minha mãe era uma mulher muito forte, muito iluminada, muito expansiva, uma inspiração para mim, né? E eu tinha apenas 20 anos de idade. Então, quando eu entendi que isso era verdade, ela virou e falou assim: eu quero que você faça um dever. Aí eu falei: claro, faço sim. Eu quero que você faça uma carta para Deus. E nessa carta você vai escrever que você tira toda a fonte de segurança que você tem na sua mãe e você coloca em Deus, que a partir de hoje a sua fonte de segurança, de alegria, de força estará em Deus. Eu fiz essa carta, gente. Foi automático? Claro que não. Não é automático, as coisas não acontecem da noite para o dia. Tudo é um processo, tudo é uma construção, tudo é um grande desafio quando você tem alguém do seu lado, fisicamente, onde você precisa de dinheiro, você pede, a pessoa te dá. Você precisa, se você tem alguma necessidade e você olha para essa pessoa, fisicamente ela está do seu lado e você recebe tudo aquilo que você precisa, é totalmente diferente de você depender completamente de alguém que você não vê com os seus olhos, mas que você crê que existe e cuida de você. Então você tirar a sua fonte de segurança, de proteção, de acolhimento de uma pessoa física, né? Física que eu digo que eu vejo com os meus olhos, e começar a entender que a fonte está em Deus, é um grande exercício que eu comecei a praticar. E foi difícil, gente, mas eu comecei a entender. E esses dias, Deus me lembrou dessa história quando eu fui falar um pouquinho qual tem sido a sua fonte, né? Tua fonte tem sido pessoas, tua fonte tem sido seu dinheiro, tua fonte tem sido o seu marido, a sua esposa, o seu namorado. Qual a tua fonte? É uma busca insana por aprovação, por amor, por ser aceito.
Gente, cada pessoa busca a sua fonte em lugares diferentes. Porque, na verdade, se pararmos para pensar hoje, existem muitas fontes de muitas coisas para nós. Hoje nós temos tudo muito fácil ao alcance das nossas mãos. Só que a minha pergunta para você é, será que essa fonte que você está bebendo é uma fonte limitada ou a fonte ilimitada que é Deus? Às vezes nós nos contentamos em ficar com uma fonte limitada. Uma fonte onde ela vai acabar. Uma fonte de amor que se acaba, porque o amor, né, quando você depende da aprovação e do amor das pessoas, é uma fonte limitada. O dinheiro é uma fonte limitada. Tudo que tem nesse mundo, gente, é limitado e passageiro. E o grande exercício que eu e você temos que fazer nesses dias é fazer essa carta. É falar, Deus, aonde está minha fonte? Será que a minha confiança que tudo vai dar certo está nas circunstâncias, nas pessoas, no meu dinheiro, na minha inteligência, na minha capacidade? Eu tenho falado muito sobre isso porque é o que Deus tem falado comigo. E Deus tem falado para mim, tenha esperança, tenha fé e tenha a fonte verdadeira, que nunca vai acabar. Você já pensou numa fonte inesgotável? Ela não acaba. Você pode beber daquela água quantas vezes você quiser e ela não acaba. E aí eu lembro daquela história na Bíblia que Jesus encontra a samaritana no poço e ela está indo lá buscar água. E ela vai pegar água, Jesus pede água para ela e ela fala assim, mas eu sou samaritana, você está pedindo água para mim? E aí ele vira para ela e fala assim, eu vou pegar até aqui a Bíblia porque eu peguei o texto, porque é incrível, né? João capítulo 4, a mulher disse, né, versículo 11, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Quando ele fala que ele é, né? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar vida eterna. Aí a mulher disse, Senhor, dai-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Gente, isso é tão poderoso. Ele vira para ela e fala assim, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. E eu quero dizer isso para você hoje. Se você beber da água de Jesus, da presença de Deus, dessa fonte poderosa, você não vai ter essa sede insana de buscar coisas e pessoas para te saciar. Você não vai viver nessa busca louca de ser preenchido por coisas e pessoas, mas você vai ter a fonte verdadeira. Quando essa mulher, ela entende o que Jesus fala, ela fala, meu Senhor, me dá dessa água, eu preciso dessa água. Que você faça essa oração hoje, Senhor, eu preciso dessa água. Eu preciso dessa água que vai saciar minha sede, que vai saciar os meus anseios, as minhas carências. A carência dessa mulher, logo depois, se você continuar lendo o texto, ele vira para ela, tá bom, mas vai lá e chama o seu marido. Aí ela fala, não tenho. Ele porque nem esse que está com você hoje é seu marido. Ela buscava nos relacionamentos matar a sede dela. Nos amores, nos casos. Ela buscava saciar a sede dela através dos relacionamentos. Gente, o que a gente vê hoje? A gente só vê isso. A gente só vê pessoas buscando, através dos seus relacionamentos, saciar uma carência, uma sede, uma dor, um buraco que tem dentro do coração. E com essa mulher não foi diferente. Só que eu acho fantástico é que quando ela entende tudo isso, quando ela entende o propósito de Deus, quando ela entende quem é Jesus, quando ela entende o que ele veio fazer, ela sai dali e vai falar para todo mundo. Gente, aquele homem que eu encontrei, ele sabia tudo que eu tinha feito. Eu quero dizer para você hoje, Jesus sabe
tudo o que você faz. Jesus sabe todas as suas dores. Jesus sabe aonde está doendo hoje. Jesus sabe qual é o buraco que está no seu coração, o que você tem buscado com toda a sua força e você não tem conseguido. Ele sabe. Deixa ele chegar perto de você e dar dessa água para você, para saciar a sua sede. Não busque em lugares errados. Como eu disse, hoje, o que não faltam são fontes. Nós temos fontes de tudo, gente. Se eu quero ficar mais bonita, eu tenho a fonte da estética, né? Se eu quero aparecer, eu tenho a fonte das redes sociais. Para aparecer, eu pago, eu patrocino. Sabe? Se eu quero me relacionar, o que não falta hoje são pessoas disponíveis para usar você e abusar de você. Existem fontes, mas fontes limitadas e fontes corrompidas. Fontes que não vão mudar a sua vida. Vão, de repente, matar a tua sede por alguns minutos ou alguns dias, mas não vai ser algo que vai transformar a sua vida. E aí Jesus vira para ela e falou assim, mas se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Só que a parte mais interessante não é você nunca mais vai ter sede. Porque nunca mais ter sede, ok, fui preenchido pela presença de Deus. Fui preenchido dessa minha carência, fui preenchido daquilo que me faltava. Mas o mais fantástico é quando ele vira para ela e fala, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Além de você beber, você vira uma fonte para outras pessoas. A sua vida, aquilo que sai de você, o teu testemunho, a tua história, e foi o que aconteceu com ela. Ela saiu falando pela cidade. Encontrei alguém que sabia o que eu tinha feito. E a Bíblia diz que muitos creram, porque essa mulher saiu falando tudo o que Jesus tinha feito na vida dela. Uma conversa na frente de um poço. Sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes é uma oração. Às vezes é você se retirar, ir para o seu quarto e fazer uma oração sincera. Chorar na presença de Deus e falar, já tentei de todos os jeitos, com todas as minhas forças, com todas as minhas armas, com todas as minhas fontes. Não deu certo. Aí Jesus aparece para você e fala, eu sou a fonte de água viva e eu posso matar a sua sede. Então eu quero dizer para você hoje, e eu separei um outro versículo, eu quero dizer para você hoje o seguinte, mude a sua fonte de lugar. Faça uma carta, faça uma oração, como eu fiz. Para mim, a minha segurança e a minha fonte era minha mãe. E natural, gente, natural às vezes isso acontecer, natural a gente tirar o olho do eterno e colocar o olhar naquilo que é temporário, mas que é físico, que eu posso tocar, que eu posso manusear, que eu posso ver, do que é se lançar naquilo que às vezes o meu olho não pode ver e que as minhas mãos não podem tocar. É um desafio, mas hoje eu te chamo e o Espírito Santo te chama para viver o sobrenatural, para viver a dependência daquilo que o meu olho não vê, as minhas mãos não tocam, mas é inesgotável, não tem limite. Não tem limite para o poder de Deus, não tem limite para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então, se lança na presença de Deus. E aí tem Salmo, e saiu o Salmo, gente, peraí, pelo amor de Deus, não tá aqui o Salmo 36, acho que é 36, versículo 9, que fala que Jesus, Deus é a fonte de vida, e nele habita a luz, e por isso nós vemos a luz. Deus é fonte de vida. Você não precisa de nada mais do que ter uma vida plena. Às vezes a gente pede para Deus muitas coisas. Eu preciso disso, daquilo outro. Ó. E Deus está falando para você, a única coisa que você precisa
é ter vida de verdade e não sobreviver. Você, quando está conectado à fonte, você tem vida. E a vida de verdade, a vida de Deus, quando ela está em mim, a vida de Deus, quando ela está em você, ela transforma a sua vida como transformou dessa samaritana. Não tem como você beber dessa água, não tem como você beber dessa fonte e não ser transformado, e não ser mudado, e não ter um olhar diferente diante da vida, diante dos seus relacionamentos, do seu trabalho. Então a minha oração hoje para você é que Jesus seja a sua fonte. Que hoje você tenha a revelação do Espírito Santo. Onde você tem colocado a sua vida? Onde você tem depositado a sua confiança? Onde? Tira desse lugar e faça uma pequena oração. E fala: Senhor, a partir de hoje, a fonte da minha vida não está no dinheiro que eu ganho, não está no marido que eu estou casado, não está nos meus filhos, não está na minha igreja, não está no meu líder, não está no meu patrão, não está na minha mãe, não está no meu pai. A minha fonte é o Senhor. Me ensina a buscar o Senhor antes de buscar qualquer outra fonte limitada. É essa palavra que eu tenho para você hoje. Espero que Deus te abençoe poderosamente. Espero que essa palavra traga uma transformação na sua vida, porque foi uma transformação na minha. É um exercício até hoje, porque quando você sai de uma fonte e bota em Deus, depois aparecem outras fontes ou outras cisternas para você. E às vezes você vai trocando. Então nós temos que estar atentos à voz de Deus, para que nós não venhamos trocar o que é eterno por aquilo que é temporário. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe seus sonhos. Porque o Senhor é o teu pastor, o Senhor é a tua fonte, o Senhor é o Deus da tua provisão, o Senhor é o Deus da tua cura, o Senhor é o Deus do teu casamento, do amor, é o dono de todo amor, o Senhor é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Então, por isso, se Ele for a tua fonte, nada vai te faltar, nada vai te faltar. Deus te abençoe.